as convenções políticas se iniciaram-se por todo o país. Partidos lançam os vossos candidatos, aspirantes a um cargo público, prefeitura, né? Prefeitos, vereadores, cada um lançando o seu candidato, o seu aspirante a um cargo público, como assim eu disse. Mas é muito comum um bordão, um estribilho que se repete entre o povo. Eita, já vai começar a propaganda política, já vai começar a andada nas ruas, já vai começar agora a bater na porta de um e de outro atrás de voto. Depois que ganha, some. É muito comum a gente ouvir isso. Em um país em que nós temos uma visão conturbada acerca dos nossos líderes, de nossos políticos. Não diferente sim de alguns países que têm os seus políticos em alta conta e até tidos até como Deus. Diferente dos nossos, de nosso pensamento. Até por ações e coisas que nós estamos acostumados a ver. Mas também é muito comum dentro do nosso cotidiano a gente dizer assim: ué, tu viu o filho de fulano? Vi. Conheço. Se criou aqui com a gente, menino de boa índole, pais exemplares que os educaram, pessoas de alta conta, deu uma boa educação, e os meninos que absorveram bem os ensinamentos dos pais e cresceram no caminho, meninos retos, íntegros, educados. Moraram aqui desde a sua infância até um bom tempo, saíram daqui com quase 20 anos, estão morando lá para aquele bairro tal. Tu não sabia de uma nova. O quê? Qual? Agora está metido na política. Soxé mesmo, tá candidato a vereador. Falou com fulano, porque vai vir aqui para fazer uma reunião com a gente, para apresentar as suas propostas. É mesmo? Olha só. Aí você para e diz, oxe. Aí começa, né, aquela conversa que sempre dissemos. Menino tão bom, agora vai para a política, como bem o sabemos, vai chegar lá, no meio daqueles, e vai se corromper. Um ambiente corrompido daquele vai terminar corrompendo-o completamente. Tem boas ideias, como muitos, antes de entrar ali, tem boas ideias, que se fosse de fato colocado em prática, seria de grande valia para a sociedade. Seria de boa valência para a sociedade se fosse colocado tudo em prática, com as promessas que eles fazem de pré. Mas pós, chega lá, ou faz 1% ou nada. Não é assim? Não é o que dissemos? Muitos dizem isso e falam isso. E o principal daqui, que eu tenho a dizer, chega lá, o rapazinho, ó, quer entrar na política, chega lá, vai só mamar e completamente esquecer-se dos princípios a qual foi ensinado e vai se corromper com aquele ambiente e se esquecer completamente das promessas que fez, ou seja, como mais um outro que entra com propostas boas, que se de fato fossem atendidas e feitas, seria de boa valia para a população, para o povo, mas chega lá, acabou-se, como sempre. Faz 1% e o resto não faz nada. E se corrompe completamente com aquele ambiente. Não é assim mesmo que essa nação que costumamos falar na boca do povo, está na boca do povo, geralmente sempre falamos assim, não é mesmo? Pois cabe aqui eu te falar diferentemente. Errado. Errado, errado. Não é o ambiente que corrompe ninguém. O ambiente corrompido só revela os corrompidos. Não é o ambiente que corrompe ninguém. Não é porque você está em um ambiente corrupto que você se corrompe. Não, aquele ambiente com aquela má índole só revela os corrompidos. Só revela a corrupção que há dentro de você, que há dentro do ser humano. Ou descortina, abre-se a janela e se mostra-se os homens de integridade. Essa é a história de Daniel. Daniel, um jovem, um homem de Deus, que dá exemplo de integridade em meio à escuridão do relativismo, mesmo em um tempo em que
teve a sua terra natal invadida, foi levado, não a um turismo, mas foi levado como escravo a um reino que era totalmente contrário às suas ideias e à sua terra natal. Foi levado de sua pátria, foi retirado a sua religião, os seus bens, foi agora para um local totalmente hostil ao seu, que era contrário a tudo, a toda a lei a qual Deus estabeleceu. Não adorarás imagem de escultura, não sejais idólatras, em outras palavras. E foi para um país que era totalmente contrário a isso. Não terás outros deuses diante de mim. E lá é o que mais se tinha. Deuses que era totalmente idólatra. Um país, um local totalmente idólatra. Um local que era totalmente contrário às leis a qual Deus tinha estabelecido. Totalmente. Sacrifício a ídolos, idolatria, imoralidades, tudo que era contrário ao que Deus estabeleceu. Daniel e os seus amigos ali agora fazia parte daquele cenário. Totalmente corrompido. Nabucodonosor, a Babilônia, ela tinha um costume. Quando ela dominava povos, ela costumava pegar os nobres, as pessoas de boa família, e levar para a Universidade da Babilônia. Chegando ali, ia os instruir por 3 anos em ensino e ensinar completamente sobre sua cultura, para depois servir ao reino. Nesse período desses 3 anos, eles queriam fazer de tudo nesse período para apagar as suas identidades, apagar completamente a sua natureza, apagar completamente a ideia, a memória de sua terra natal, sua cultura, tudo. Eles trabalhavam em cima disso. E depois, esses nobres, inteligentes, de boa cultura, de boa aparência, representando de seus povos, aí ia servir como? Tanto ia servir ao reino, assessorando, dando opiniões e instruções acerca de certas coisas junto ao rei, como também ao seu povo. E assim Daniel foi. Daniel e os seus amigos foram arrancados de sua pátria, o seu templo de adoração foi saqueado e destruído, foi levado para uma terra completamente hostil, um ambiente totalmente hostil, foi obrigado a estudar na Universidade da Babilônia, com ideias e critérios completamente diferentes do seu, ele e seus amigos, mas em momento nenhum Daniel se corrompeu. Daniel, mesmo naquele ambiente que exalava enxofre, assim pode dizer, totalmente corrompido, totalmente escarnecedor a Deus, totalmente contrário, mas se manteve íntegro. Foi-lhe oferecida fama, foi-lhe oferecido as iguarias da mesa do rei, mas de maneira nenhuma Daniel se corrompeu. De maneira nenhuma Daniel aceitou. Daniel e seus amigos estudaram, permanecendo firmes em Deus. Qualquer coisa que ia de encontro a Deus, eles não aceitavam. Se mantinham íntegros e retos e fiéis a Deus. Ele e seus amigos, até chegar no dia de fazer o teste de conhecimento com o próprio rei. E o rei os testou oralmente. Não era escrito, era oralmente. E ele, Daniel e os seus, sabiamente se destacou perante a todos os outros. Um outro ponto em questão é que Daniel era jovem. Era um jovem que teve um passado de dor. Viu o seu povo, o seu reino ser destruído, e ele foi levado cativo. O profeta Ezequiel também nesse tempo foi. Mas não guardou a amargura da dor, da vingança do coração, não. Mas foi uma luz, era uma luz em seu tempo. E até hoje o é. Um jovem que nunca se corrompeu e nunca seguiu a moda, e nunca seguiu os padrões daquele reino para onde estava levado, onde foi levado. Diferente de muitos jovens hoje, que se dizem cristãos, que
que eu vejo constantemente, seguindo os padrões e a moda desse mundo. Até cortezinho de cabelo, com aqueles taiozinhos que se dá, aquela moda que muitos deles não sabem nem de onde veio, e até sabem daquele grande jogador de futebol, talentoso, mas que ele lançou aquela moda, aquele estilo, talentoso jogador, mas que na sua vida pregressa, do seu dia a dia, vive festas movidas à droga, à orgia, à promiscuidade, prostituição e tudo de imundície que se pode imaginar. E vai, não vai, a gente está vendo escândalos. E muitos seguem isso. Não querem se parecer com Cristo, mas com aquele jogador, com aquele estilo, quer se parecer. Será que Daniel seguiu esse padrão? Não é o que as Escrituras diz. De maneira nenhuma foi-lhe oferecido glamour, foi-lhe oferecido glória, as próprias iguarias da mesa do rei, que era oferecida a ídolos, e de forma nenhuma Daniel se corrompeu, se manteve íntegro. Um ambiente corrupto que exalava enxofre, com um ambiente idólatra, promíscuo, relativista, com uma infinidade de deuses, com a cultura completamente a de Deus. Mas Daniel não se corrompeu, mesmo tendo influências e prestígios que foi lhe oferecido em vossas mãos. Ele não se corrompeu de forma nenhuma. Daniel, depois de passar pelo crivo de Nabucodonosor e os seus, foi tido em alta conta como os jovens mais sábios dentre os demais alunos. Tanto que ganhou o cargo de primeiro-ministro de Nabucodonosor. Veja só que cargo de alta conta. Daquela nação que emergia, que era a mais poderosa do mundo, agora naquele tempo. E aí? E Daniel, as escrituras se mostram que ele começou íntegro e terminou íntegro. O rei caiu, a Babilônia caiu, veio o novo reino, a Medo-Persa, o reino de Ciro, mas Daniel mostra-se íntegro. E Deus o honrou em todos os momentos. Manteve-o, exaltou ele em todo momento, até sobre pena de morte. A cova dos leões, Daniel não cessou. Orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Foi jogado na cova dos leões. Deus não o livrou do problema. Deus não livrou ele, não livrou que o problema chegasse até ele. Não, o livrou no problema. Manteve-se íntegro e fiel a Deus. O problema chegou, mas no problema Deus o livrou. Deus o honrou. O que aprendemos com essa história, que eu podia me expandir e a gente trabalhar muito mais aqui, é que não é um ambiente que corrompe ninguém. Será que a gente diz Brasília é corrompida? Será que Brasília, e pode até ser uma Babilônia? Será? Mas veja Daniel. Daniel foi primeiro-ministro do rei. Um ambiente totalmente contrário às leis a qual Deus estabeleceu, totalmente corrompido. Uma nação estranha. Foi-lhe tirado a casa, foi-lhe tirado das famílias, foi-lhe tirado a pátria, a sua religião, mas a sua integridade e o seu caráter moral não foi tirado. Ele permaneceu firme. Os seus amigos da mesma forma. Na idolatria, a qual nós bem conhecemos, Mesaque, Sadraque e Abednego jamais se renderam diante da idolatria de Nabucodonosor, diante de sua estátua. Não se curvaram, a ponto de ser jogado em uma fornalha ardente, mas se mantiveram íntegros. Vários se ajoelharam, até os próprios de suas próprias nações, como muitos hoje que se dizem cristãos, e muitos se prostram e se rendem a passos largos a esse mundo. Mas os íntegros permanecem de pé. Os 3 permaneceram de pé. Não se renderam de forma nenhuma à imoralidade, à idolatria daquele reino. E foram condenados à morte de fornalha, em uma fornalha ardente. E eles se mantiveram firmes e Deus honrou e os arrancou de lá de dentro. E nem um único fio de vossas cabeças se perderam. E aí? Aí a gente vem dizer, aquele rapaz mora naquele ambiente, naquele local onde, vixe, só tem gente ruim. Será que é um ambiente que vai o corromper? Ou vai revelar a corrupção que há nele? Porque se ele for uma pessoa de caráter,
um homem íntegro, como eu conheço alguns, ele se mantém íntegro e honesto. Ah, é pobre, isso, aquilo outro, que alguns dizem isso, de forma nenhuma. É aqui, ó, o seu caráter, que você nasce com você. Nós somos pecadores e falhos, mas o caráter de um homem não se compra com dinheiro. Um homem de caráter, um homem íntegro, ele não se vende por dinheiro. Ele não se corrompe, independente de onde ele more. Ah, é pobre, mora naquele local. De forma nenhuma. Não é a pobreza que desmerece ninguém. Não é o local, um ambiente até com mais influência que influencia ninguém. Se ele for um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que tem Deus, ele vai permanecer sendo sal e uma espada flamejante de fogo. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele viva, para onde quer que ele vá, o cargo que for lhe oferecido, ele não vai se vender, ele não vai se corromper. Ah, mesmo ganhou, agora está no meio dos políticos, está em Brasília, se mantenha firme em Deus, porque Daniel, no meio daquelas cobras, se manteve firme e nada nem ninguém o fez mal. Você acha que o Deus daquele tempo é diferente de hoje? É o mesmo Deus. Então, minha gente, não é o local, o ambiente para onde um homem de bem, um homem de caráter vá, que vai o corromper. Se ele tiver de se corromper, só vai aflorar a corrupção que há nele. Ou a integridade que há nele, o caráter que há nele, vai se destacar. E aí? Pensem nisso e reflitam que se você é um homem fiel a Deus, você não se deixará se vender por nada nesse mundo, porque nem todo ouro, nem toda prata desse mundo é capaz de comprar tudo. Não é capaz de comprar tudo. Vários têm tanto ouro e tanta prata, mas são vazios, são tristes. Não compra tudo? Muitos morreram tentando salvar suas próprias vidas com doenças terminais, gastou grande parte de suas fortunas, partiram e não se salvaram. E aí? Reflitam. Pensem nisso. O que é que adianta eu ganhar o mundo todo, ser famoso aqui na terra, ser rico, poderoso, mas pobre para com Deus? O que é que adianta eu ter toda a fama dessa terra e passageiro, e na eternidade viver em um tormento sem fim? O que é que adianta? Não que, volto a dizer, ser rico é pecado de forma nenhuma. O dinheiro é uma dádiva, é uma benção que Deus nos deu. Agora que eu não faça ele de dinheiro. O que eu não faço o dinheiro um Deus. Não. Uso ele é uma benção de Deus, mas eu não o faço de um Deus. Deus só o eterno, o Pai Criador, o Rei dos Reis. A quem eu devo ser fiel e honrá-lo e glorificá-lo, independente do local ao qual eu esteja. Não me deixarei me corromper pelo ambiente, nem pelas pessoas, não. Cristo disse, vós sois o sal da terra. Eu tenho que ser o sal, a luz do mundo, em um ambiente de trevas, nessa negridão, desse relativismo ao qual vivemos. Ser um destaque, ser uma influência, como Daniel o foi. Uma referência naquele tempo e até hoje o é. Mostrando e dando um exemplo, que não é porque eu estou em um ambiente apodrecido pela corrupção que eu vou me corromper. De forma nenhuma. Sou uma espada flamejante na mão de Deus. E assim eu permanecerei. Onde quer que eu esteja, mesmo que as trevas me cerquem, mas não conseguirá me derrubar, nem me destruir. Porque o meu Deus, tem um Deus lá no céu, que me olha e coloca a mão sobre mim e me fortalece em meio às trevas desse mundo. Amém. Que Deus os abençoe, que o Pai Eterno Todo-Poderoso coloque sua mão forte sobre você e toda a sua família, sobre ti e toda a sua família, e os proteja, e os fortaleça, e os abençoe, em nome de Jesus.